Meus queridos amigos, boa noite. Boa noite. Temos tantas pessoas aqui e as pessoas costumam dormir durante a palestra, mas o boa noite foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar mais uma vez. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Agora já podem dormir tranquilamente. Queremos agradecer pela oportunidade, nós que temos ainda tantos compromissos do passado e tanta vontade de poder reparar um pouquinho que seja, nem que seja através das palavras, queremos aproveitar para agradecer a Jesus, agradecer a diretoria da casa, deixar um grande abraço ao nosso querido Décio, sua esposa Jane, nosso querido Marcelo, Gilberto, coordenador, Aline, tantos amigos queridos que reencontramos em mais uma oportunidade de falar nos Estados Unidos da América. Na noite de hoje nós iremos falar sobre Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o Mestre amorável de nossos corações, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos envolva nas suas dúlcidas vibrações de paz, de esperança, de alegria e de conforto. Na madrugada de 29 de agosto de 1831, reencarna o espírito que iria se tornar conhecido na Terra com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nascido em um lar que, apesar de ter uma tradição muito nobre, vivenciava muitas lutas, muitas perseguições, por ter sido seu avô um dos grandes líderes da Confederação do Equador, do movimento de libertação. A família de Bezerra de Menezes, ele nasce no Ceará, numa cidade distante 211 quilômetros de Fortaleza, hoje Jaguaretama. Nasce em uma fazenda de nome Santa Bárbara, que tem à frente o Riacho do Sangue, por trás o Riacho das Pedras, e naquele ambiente muito simples, o menino Bezerra dá seus primeiros passos. Por conta das perseguições políticas, seus pais têm que ir para o Rio Grande do Norte, para a Serra da hoje cidade da Imperatriz, onde o menino Bezerra inicia seus estudos tardiamente. Com 6, 7 anos de idade, entra na escola e, pela sua inteligência privilegiada, em pouco tempo, já aprende a leitura, a escrita, o aprendizado das contas, auxiliando o mestre sempre que necessário. Depois de serenar os ânimos, retorna agora para Fortaleza e vai estudar no Colégio Liceu do Ceará. E se notabiliza também pela sua vulgar inteligência, mas também pelo seu coração generoso. Substitui o mestre nas aulas de latim, à época muito difíceis, e nutre em seu coração um grande desejo. Tem o objetivo de se tornar médico, e a única faculdade existente à época era na cidade do Rio de Janeiro, onde ficava a corte. Nós vivíamos a época do Império, não havia sequer a República. E o jovem Bezerra vai para aquela cidade grande, com muitas dificuldades, sem recursos financeiros. Vive os seus momentos de juventude com muita renúncia, com muita abdicação, deixando de lado todas as alegrias, todos os prazeres dos jovens, para custear seus estudos, seus aluguéis. Ele também conhecia um trabalho humilde
de pouca remuneração, mas de grande significado. Vai trabalhar como prático na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, onde desde então inicia o amparo aos enfermos, aos necessitados. Bezerra se torna um médico exemplar aos 25 anos. Começa o seu apostolado, porque ele considerava a medicina um verdadeiro sacerdócio. Afirmava que o médico que se negava a atender o paciente alegando dificuldades quaisquer não era propriamente um médico, mas um comerciante da medicina. Visita as comunidades carentes de São Cristóvão, consorcia-se com Maria Cândida Lacerda, uma mulher de muitos encantos que o estimula, junto com os pobrezinhos de São Cristóvão, a ingressar na política. Extremamente querido pelos seus pacientes, Bezerra aceita o encargo com responsabilidade e se torna vereador. É reeleito. Posteriormente se torna deputado-geral, foi presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, uma porção de cargos políticos, sempre com muita honradez, integridade, notabilizando-se por ser um político de vanguarda do Partido Liberal, que defendia ideias muito avançadas. Bezerra é autor de projetos de leis sobre meio ambiente, isso há quase 150 anos atrás. A defesa das matas ciliares, da beira dos rios. Bezerra de Menezes defende também a abolição da escravidão no Brasil. Mas vai à tribuna e tem a coragem de denunciar a prática do governo que assentia, sim, de libertar os escravos, desde que eles fossem para a Guerra do Paraguai, para morrer no lugar dos seus filhos, dos senhorios. Bezerra sobe à tribuna, defende a abolição da escravidão e denuncia aquele motivo torpe do governo à época do Brasil. Denuncia a corrupção que desde aquela época já graçava em nosso país, no império, na política. Ele também defende uma melhoria da educação, dos salários dos professores, que deve ser karma, porque desde aquela época já sofria, dos profissionais da área de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, uma melhoria da saúde. E se notabiliza também por desenvolver uma das mais modernas legislações sobre o trabalhador doméstico, porque pensando nos escravos que seriam libertados, era importante protegê-los através de uma lei benéfica para que pudessem trabalhar nas casas como trabalhadores domésticos. Uma legislação que eu tive a oportunidade de consultar no livro Perfis Parlamentares, de número 33, que se encontra na biblioteca da Câmara dos Deputados, em Brasília, de grande vanguarda, moderna até para os dias de hoje. Vamos ver esse homem, então, íntegro, notável, público, sendo reconhecido e amado pelos seus pacientes e por seus eleitores também. Sofre perseguições na política por conta da sua honestidade e seriedade e pela sua coragem de testemunhar a verdade. Bezerra havia casado com Maria Cândida Lacerda e ela lhe havia dado 2 grandes presentes, 2 filhos. Mas o sofrimento visita o nosso querido médico dos pobres, ainda muito jovem, arrebatando sua esposa, deixando com um filho de 3 anos e outro com apenas 1 ano de idade. Prossegue obstinadamente,
e a irmã de sua esposa, sua cunhada, passa a visitar sua casa para velar pelas crianças. E ele, vendo a dedicação daquela mulher, se encanta por aquela alma generosa. Ele diz que se ela já é mãe espiritual de seus filhos, que seja também sua esposa, lhe dando essa grande honra. Consorcia-se em segundas núpcias. E tem mais 7 filhos. Era um defensor da reencarnação. Porque hoje nós estamos tão atribulados, acreditamos que a vida está mais difícil, quando ao contrário, nossos avós e bisavós, morando no campo, como animal de carga, como animal de leite, sem pré-natal, sem ultrassom, sem médicos, sem hospitais, quando muito com a parteira, com conhecimentos irrisórios, tinham 20, 25, 28 filhos, criavam-nos com muito mais facilidade, e talvez o nosso egoísmo, a nossa falta de tempo, a nossa busca desenfreada de ganhar dinheiro, estejamos nos ausentando tanto dos lares, dando aos nossos filhos mesadas, celulares, motocicletas, automóveis, porque nós mesmos não estamos nos doando para eles. E quantos jovens no Brasil, desencarnando de acidentes automobilísticos, alcoolizados, ou mesmo sem carteira de habilitação. Bezerra foi um pai exemplar. Tratava os seus filhos materiais como todos os seus irmãos em humanidade. Jamais houve privilégios, porque sua vida sempre foi muito simples. Doava quase tudo que ganhava no seu consultório para os pacientes humildes e pobres que o consultavam, e ele sempre se comovia, levando as moedas, deixando muitas vezes o último cobre, o último centavo de réis, para auxiliar os necessitados. Mas deu o maior tesouro que os pais podem dar aos filhos: o exemplo e a confiança irrestrita em Deus. Então Bezerra prossegue nessa vida exemplar, notabiliza-se como médico, como político. Ele, que era de uma família muito católica, com a chegada das ideias do positivismo, do racionalismo que vinham da Europa, com o estudo na faculdade, com contato com os intelectuais, já não encontra as respostas que o seu coração ansiava, afasta-se da religião, apesar de nutrir uma sincera fé em Deus. Um dia, um amigo lhe presenteia com a Bíblia, e ele, tomando do bonde puxado a burros, que levava cerca de 1 hora do seu consultório na Rua 7 até a Tijuca, Bezerra começa a ler o Evangelho de Jesus e se encanta com a luz do mundo, com o bom pastor. Posteriormente, o doutor Carlos Travassos, que faz a primeira tradução do Livro dos Espíritos do francês para o português, lhe presenteia, ele que era amigo pessoal de Bezerra, e naquele mesmo bonde, Bezerra se pergunta: será que eu irei para o inferno somente por ler uma obra? E começa a ler o Livro dos Espíritos. Surpreende-se, porque apesar daquele livro ser inteiramente novo para ele, as suas ideias lhe eram muito comuns, como se ele já sempre houvera sido espírita sem o saber. Lê avidamente e abraça a doutrina dos Espíritos.
torna-se um defensor dela. É curado de uma dispepsia da qual sofria durante 5 anos. Busca os melhores médicos da corte, seus colegas que ele conhecera, e não obtém resultado. Mas ouve falar de um médium chamado João Gonçalves do Nascimento, que apenas sabendo do primeiro nome do paciente, Adolfo, e a data de nascimento, 29 de agosto de 1831, prescreve o diagnóstico e a medicação homeopática. E Bezerra pede a um amigo que leve seu nome. O médium, naquele instante, diz: trata-se de uma personalidade proeminente, diagnostica com os termos precisos da medicina, apesar de jamais ter cursado qualquer disciplina médica. E o Dr. Bezerra, em 3 meses, fica curado da dispepsia. Conversa com um jovem ao sair de sua casa, que lhe pergunta como está a sua saúde, narra que está curado, mas logo vê chegar o mensageiro trazendo os medicamentos homeopáticos enviados pelo médium João Gonçalves do Nascimento. Mas dessa vez não havia somente a medicação, mas um bilhete também. Meu caro amigo, como tu bem sabes, algumas enfermidades podem ressurgir, e tu não estás ainda completamente curado, como tu dizes, e prescreve que permaneça no tratamento mais algum tempo. Bezerra faz o cálculo da chegada da mensagem, da distância de onde se encontrava o médium, e tem ali naquele instante a comprovação de que o espírito estava escutando a sua conversa com seu amigo, e lhe dá o recado na mesma hora, o tempo que chega o bilhete de lá. Ele investiga, como nos orienta Allan Kardec, o bom senso encarnado, que submetia todos os ensinamentos dos bons espíritos ao crivo da lógica, da razão, que preferia rejeitar 99 verdades, aceitar uma única mentira. E Bezerra tem esse cuidado. Mas após alguns anos de conhecer a doutrina consoladora dos imortais, ele toma uma atitude que o marca pelo resto da vida. Aliás, a atitude esta, que foi responsável, certamente, junto com mais alguns detalhes, pela resposta que eu insisto em dizer aos amigos. Porque muitos me perguntam: Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Por que não cresceu mais ainda na França, onde nasceu? Ou na Europa? Ou aqui na América? E eu tento explicar dizendo que por vários motivos. O primeiro, porque Bezerra de Menezes declara-se de público espírita no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para cerca de 2.000 personalidades, médicos, políticos e intelectuais. Faz um discurso acalorado sobre a sua conversão e sobre as suas razões, lembrando da frase do Cristo: aquele que me testemunhar diante dos homens e que me confessar, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Desencarna no dia 11 de abril de 1900, mas retorna em 1910 com outra estrela da humildade, que rasgando os céus das esferas celestes vem à terra para nos ensinar a renúncia, o amor, o trabalho, a solidariedade, a tolerância que nos ensinaram Kardec, Francisco ou Cândido Xavier. E nos deixando, hoje tem-se catalogado 421 livros,
psicografados nas horas de folga. Chico trabalhou durante muitos anos até aposentar-se. Apesar de doente, apesar de várias horas de dedicação na casa espírita, nas instituições sociais, e é o grande divulgador da doutrina espírita. E eu digo, meus amigos, se Bezerra de Menezes, se Chico Xavier, se tantos outros arautos do espiritismo tivessem nascido na França, hoje a França seria o maior país espírita do mundo. Mas aqui estava o solo fértil, o continente onde não havia cruzadas, onde não houve 600 anos de Inquisição, como na Europa, onde estava o povo humilde, que estava preparado para receber a Boa Nova, rediviva pelos ensinamentos dos imortais. E tivemos Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, e tantos missionários do bem reencarnando no Brasil. Bezerra declara-se espírita numa época onde as casas espíritas eram apedrejadas. As pessoas saíam de suas igrejas em procissões e diante do templo espírita arremessavam pedras, e muitos viraram o rosto, mudavam de calçada, quando aquele homem probo, íntegro, de moral irretorquível, se aproximava. Enfrentou o opróbrio dos seus semelhantes, assumira uma verdadeira sentença de exílio, de execração pública, mas testemunhou Jesus com a coragem e a fé que lhe era particular. Foi um grande líder do movimento espírita. O movimento em formação estava passando por muitas dificuldades. E ele se torna presidente da Federação Espírita Brasileira e tem a missão honrosa e difícil de reunir os companheiros de ideal que naquela época estavam completamente apartados. Os denominados místicos, seguidores do Evangelho, alguns que estudavam as obras, por exemplo, de Jean-Baptiste Rustin. Por outro lado, os denominados cientificistas ou científicos, que se afeiçoavam mais ao caráter científico-filosófico da doutrina espírita. E Bezerra de Menezes, com a sua moral, com seu exemplo, com a sua firmeza e seu caráter conciliador, reuniu os companheiros, fortalecendo o movimento espírita em sua época. A federação prossegue. Momentos políticos graves, dificuldades assumam. Ele deixa a federação, mas após alguns anos, na época, um médium muito conhecido, Frederico Júnior, que psicografava mensagens do próprio codificador Allan Kardec, escreve a mensagem do Espírito Ismael, que pede aos companheiros que batam novamente a porta de Bezerra de Menezes, que chamem o apóstolo da caridade, para que ele venha mais uma vez dirigir a federação. Bezerra consulta as entidades espirituais e o seu mentor, o Espírito Santo Agostinho, lhe diz que não o desamparariam. Ele prossegue de 1895 até 1900, quando desencarna, dirigindo a instituição responsável pelos destinos, a mais preeminente do nosso movimento, que se encarrega de levar a doutrina espírita, junto com as demais instituições de tanto valor, para levar o Consolador prometido a toda parte. Bezerra de Menezes é acometido por uma doença chamada anasarca, um tipo de edema generalizado no corpo, retém líquidos,
para a qual não havia tratamento à época. Tem que ficar 4 meses deitado, prostrado em uma cama. O gigante da caridade agora é quem recebe as visitas dos seus antigos pacientes, de pessoas que ele auxiliara na federação e em tantos outros lugares. Está fraco, quase não consegue movimentar-se, tão somente os olhos. E as pessoas vendo as necessidades porque passavam os seus familiares, enfileiravam-se à porta e colocavam debaixo do travesseiro algumas moedas, umas poucas cédulas, para lhe garantir a subsistência. Bezerra, que sempre confiou na providência divina e que sempre foi amparado por ela. Quando estava no Rio de Janeiro, estudando com muita dificuldade, ele estava com os aluguéis vencidos, com muitas dívidas, e bate à sua porta um jovem pedindo para tomar aulas particulares de matemática e de filosofia, que Bezerra também ministrava, de modo a garantir o seu sustento. O jovem insiste em pagar-lhe antecipadamente. Bezerra diz que não é necessário, mas ele insiste, porque senão gastaria o dinheiro. A quantia é exatamente o necessário para saldar todas as suas dívidas. O jovem compromete-se de retornar no dia seguinte e não retorna jamais. Não vem no dia seguinte, nem no dia depois do dia seguinte, nem nunca mais. Outro dia, ele está no seu consultório e sua mulher havia falado para ele que estavam sem provisões, sem alimentos quaisquer na despensa. E quando ele chega, ela lhe diz: Bezerra, tudo bem que estávamos com poucos alimentos, mas também não precisava comprar uma carroça de comida. Uma carroça de comida? E ele descobre que alguém anonimamente manda entregar na sua residência uma carroça repleta de mantimentos e de provisões para a sua casa. A providência divina jamais lhe faltou. Prossegue com essa fé inabalável e atende tantas pessoas. Há um caso que chama muita atenção. Ele estava no seu consultório certa vez e uma senhora com seu filho adentra a porta muito abalada, magra, sofrida, abatida. Trai nos braços uma criança frágil também, doente. Ela chega desesperada e diz: Doutor Bezerra, me mandaram procurar o senhor. O meu filho está morrendo. Eu não me incomodo de morrer, doutor Bezerra, mas por favor salve o meu filho. Coloca o menino, magro, pálido, e na mesa do consultório, doutor Bezerra examina e verifica tratar-se de um problema gastrointestinal, mas que era motivado pela fome. Tanto o filho quanto a mãe estavam vários dias sem se alimentar. Ele prescreve a medicação homeopática de valor mais baixo para auxiliar os pobres, como assim o procedia. Entrega a receita para a senhora. Ele diz: tome, adquira esses medicamentos e seu filho vai ficar bom. Mas ela redarga: doutor Bezerra, então meu filho vai morrer. Porque com a receita eu posso esmolar nas ruas e adquirir o remédio. Mas o problema é que estamos morrendo à fome, doutor Bezerra. Não temos o que comer. Ele coloca as mãos nos bolsos e a última moeda já havia sido dada ao penúltimo paciente. Coloca a mão na cabeça
recorre a Maria Santíssima, a quem sempre dedicaram uma sincera fé e dedicação. E quando reabre os olhos, vê na sua mão uma estranha luminescência esverdeada. Era o seu anel de formatura, de esmeralda. Ele toma daquele anel e entrega para a senhora e disse: tome, minha irmã, venda este anel, compre o remédio e de troco adquira alimentos para você e para seu filho. A mulher emociona-se, não quer aceitar, mas ele insiste. Fecha as portas do seu consultório, jubiloso de poder ter ajudado aquela senhora. Vai tomar o bonde, mas quando se recorda, não tem o dinheiro da passagem. E caminha do seu consultório na Rua 7 até a Tijuca, chegando altas horas da noite, esfaimado, cansado, a família passando também suas dificuldades, mas ele com o coração repleto de alegria. Vemos então esse homem com tantos casos, lindos casos de Bezerra de Menezes. Outra vez ele está na federação, dando suas palestras, sempre carregadas de muita emotividade, de humildade e carinho. Depois que as pessoas saem, que ele está quase fechando o estabelecimento, aproxima-se um homem maltrapilho, magro, aparentando passar necessidades. Ele pede ajuda: doutor Bezerra, eu deixei 3 filhinhos em casa, eu estou desempregado. Eles têm febre, eu mesmo também estou febril. Eu não sei mais o que fazer, doutor Bezerra. Ele procura as moedas, mas elas eram sempre doadas para os que ele pediam. Não sabe o que fazer. Ora e pede a inspiração divina. E pergunta ao homem: meu amigo, você acredita em Deus? Sim, doutor Bezerra, como eu creio. Então vou lhe dar um abraço em nome de Deus. Dá um abraço emocionado, vai às lágrimas, vê aquele homem partir e fica com peso na consciência. Será que eu pude ajudar? Por que não me foi permitido ajudar aquele homem? E alguns dias após, no mesmo prédio, recebe a visita do mesmo homem, agora já bem vestido, bem aparentado. E diz: doutor Bezerra, eu não sei o que aconteceu. Depois daquele seu abraço, eu saí me sentindo muito melhor. Cheguei em casa, abracei minha mulher, meus 3 filhinhos. Acordamos todos sem febre. No dia seguinte, tive a inspiração de bater em determinada porta. O homem compadeceu-se da minha situação e me deu emprego. E eu vim aqui para lhe agradecer por aquele abraço em nome de Deus. Ele o abraça comovido. Bezerra então notabiliza-se por tudo isso, por tantos casos e também por coisas alegres e engraçadas. Francisco Cândido Xavier estava certo dia Uberaba psicografando, receitando medicações homeopáticas através de Bezerra de Menezes em espírito. Terminados aquelas consultas, Chico continua no trabalho da psicografia. E diante do espírito, irmão Flores, Chico, que estava com o olho esquerdo, doendo muito, diz: irmão Flores, eu não estou suportando mais a dor. Por favor, peça ao doutor Bezerra que retorne para vir me ajudar. O mensageiro parte. E em poucos instantes, um clarão surge ao lado de Chico. E Bezerra de Menezes lhe pergunta: Chico, por que você não me avisou?
e seus olhos estavam doendo tanto. Nós teríamos lhe aplicado um passe e você obteria o alívio de que necessita. Ah, doutor Bezerra, eu não mereço. Eu não mereço. Como assim, Chico, você não merece? Doutor Bezerra, eu não mereço porque eu sou apenas uma besta, tentando cumprir o meu dever, dar conta da minha missão. Doutor Bezerra sorriu, olhou para ele e disse: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier. Dizem que o médico dos pobres deu um largo sorriso. E assim prosseguiu na sua missão espiritual, com vários casos. Eu tive a felicidade de descobrir que até minha mãe, que é muito católica, é devota do santo Bezerra de Menezes. Que meu irmão do meio, quando criança, passando febre, um problema de garganta muito grave, ela socorre-se do médico dos pobres. E vamos ver ele ser querido por tanta gente. Dizem que no ano de 1950, após o cinquentenário da desencarnação do Kardec brasileiro, num anfiteatro no mundo espiritual, milhares de espíritos estão aglomerados para prestar a justa homenagem àquele que for esse missionário do bem. Um coral de 200 crianças canta Aleluia de Handel, e entra o espírito de Bezerra de Menezes, cercado por seus familiares, balançando a cabeça e dizendo: eu não mereço, eu não mereço. Enquanto estavam ali grandes personalidades do movimento espírita, aproxima-se da tribuna Leon Denis, o grande continuador na França da obra de Allan Kardec, o filósofo do espiritismo, e com seu coração incendiado de amor fala sobre Bezerra de Menezes, representando o movimento espírita internacional. Logo em seguida, Manuel Viana de Carvalho, o tribuno de Icó, cearense, sobe à tribuna para falar em nome do movimento espírita brasileiro sobre o médico dos pobres. E caem como se fossem bátegas de luz sobre toda a plateia. Todos estão emocionados. E em um jato de luz aparece o Espírito Superior Celina, mensageira de Maria de Nazaré. E diz aos presentes: Bezerra de Menezes, eu venho em nome da Senhora para te dizer que ela intercedeu junto a seu filho e ele te concedeu reencarnar, alçar a esferas superiores, regiões celestes, deixando este vale de dor e de lágrimas onde tu se encontras. Naquela hora, com os olhos banhados de lágrimas, ele continua dizendo que não merece, mas fala baixinho: Irmã Celina, minha filha, não me é lícito pedir nada para a senhora, a não ser que ela me perdoe as minhas muitas imperfeições. Mas se eu puder pedir algo, peça a ela, interceda junto a Maria de Nazaré, para que não me seja permitido deixar o meu querido Brasil, enquanto eu tiver um dos meus companheiros sofrendo. Que não me seja lícito sorrir, enquanto houver uma lágrima sendo derramada na pátria do cruzeiro. A mensageira parte velozmente,
E em breves minutos, uma gigantesca mão escreve no infinito: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, teu pedido foi concedido. Permanecerás na pátria verde e amarela até quando quiserdes, auxiliando teus irmãos em humanidade. Dizem que no ano de 2000, uma outra cerimônia se repete. E o pedido é refeito também. Bezerra renuncia mais uma vez para estar conosco. Edivaldo Pereira Franco nos diz que onde chega, viajando pela Europa, na França, na Espanha, em Portugal, na Suíça, na Suécia, nas regiões da Ásia longínqua, na África do Sul, em toda parte da América, em todo o globo, o nome de Bezerra de Menezes é aclamado, porque junto a uma legião de espíritos nobres, ele continua intercedendo em favor dos necessitados. Bezerra teve várias encarnações. Nos limitaremos a mencionar uma única delas, por recomendação do próprio Edivaldo, que assevera que ele foi uma grande personalidade do cristianismo primitivo, de nome Quinto Varro, cuja vida nos é narrada pelo Espírito Emmanuel na extraordinária obra Ave Cristo. Um homem simples, nobre, íntegro, que vê seu patrão assediar sua esposa e ser traído por ela, de ser enviado em uma missão e numa embarcação em alto mar ser decretada a sua morte, e no seu lugar uma outra personalidade, irmão Corvino, mais velho, já cansado, toma o lugar de Bezerra e morre em seu lugar. Bezerra assume o seu nome, refugia-se nas colônias primitivas do cristianismo e vai cuidar das crianças, e por isso ele se dedica tanto a elas. Por isso que os pequeninos são sempre aparados pelo médico dos pobres. Desde aquela época, ele já se encontrava cuidando deles. A vida de Quinto Varro, irmão Corvino, é uma vida de luz, de renúncia e de amor. Ao chegar no mundo espiritual, despertando por irmã Celina, ele escuta centenas de vozes chamando o seu nome, e ele pergunta: irmã Celina, do que se tratam essas vozes? Ela leva-o até a sacada, e ele vê centenas de espíritos que vieram prestar a justa homenagem, o seu preito de gratidão, àquele que fora não somente o médico dos pobres, mas também doutrinador na Federação Espírita Brasileira. E ela lhe diz: Bezerra, estes são os anônimos a quem tu ajudaste, sem perguntar sequer o nome. São os espíritos que socorrestes. Então a vida do médium e do doutrinador é uma vida de bênçãos. Quando interrogado qual a sua maior felicidade, Chico Xavier afirmava que era ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada por esse instrumento de fazer o bem, de promover a saúde, a recuperação, o auxílio a tantos encarnados e desencarnados, abjurando a mediunidade, que eu fico sem compreender. O médium, meus amigos, quando começa o trabalho,
conquista amigos no mundo espiritual. O doutrinador, do mesmo modo. Quando fomos iniciar o trabalho de doutrinador, de dialogador em Fortaleza, minha mãe, muito católica, ficou muito preocupada. Ela disse: meu filho, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não vá se meter com esses espíritos não, meu filho. Você não tem medo não. E a inspiração veio baixinho, porque a nossa faculdade mediúnica é somente de inspiração, não tem uma mediunidade ostensiva. Minha mediunidade é tão somente obsessiva, só serve aos obsessores. Mas aquele, por misericórdia divina, um espírito muito amigo, um frade franciscano nos auxilia. E ele me disse, naquela hora exata: mamãe, nós temos que ter medo, mamãe, é de fazer o mal. E nunca, jamais, de fazer o bem. Nós vamos estar ali, auxiliando aqueles espíritos, orientando-os, recuperando-os de décadas, de séculos, às vezes, de escuridão, de trevas, de sofrimento. Vamos reconduzi-los para junto de suas famílias, de seus entes queridos, para regiões mais felizes no mundo espiritual. E nós temos que ter medo, mamãe, é de deixar de fazer o bem. E na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos interroga isto: se bastará o homem não praticar o mal para assegurar a sua felicidade futura? E as entidades venerandas nos respondem que não. Porque se somos responsáveis pelo mal que praticamos, somos também responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se nós podíamos fazer o bem e deixamos de fazer, e dali surge o mal, nós somos corresponsáveis. Então o Espiritismo é um tesouro em nossas vidas. É uma grande oportunidade. É uma bênção. Não nos exige nada demais. O esforço é bem pequeno, diz a questão 909. Mas quão poucos de vós fazem esforços? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encontrareis repouso para vossas almas. O Espiritismo é uma bênção. Kardec nos diz que aqueles a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Jesus nos diz que receberemos em cêntuplo tudo que renunciarmos aqui na terra. Nos fala da parábola do semeador, que a boa semente caindo no solo produz 30, 60 e alguns grãos 100 por 1. E grande será o seu galardão, a sua recompensa no mundo espiritual. Que a felicidade, que o seu reino não é deste mundo. Ansiamos buscar a felicidade aqui na terra, avidamente, esquecendo a questão 720 seguintes, que nos diz que a felicidade absoluta aqui na terra é inatingível. Teremos momentos de felicidade relativa, mas que a felicidade verdadeira depende da nossa evolução espiritual. Para o mundo de regeneração que se avizinha, que já está tão próximo. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer, inspirado pelo Espírito Emmanuel, que por volta do ano de 2057, daqui a 50 anos, depois de 200 anos da chegada da doutrina dos Espíritos, estaremos vivendo em um mundo de regeneração. Claro que temos o livre-arbítrio e poderemos alterar essa data. E é um processo gradativo. E o próprio Cristo, há 2000 anos, nos disse que nem Ele sabe o momento, nem mesmo os anjos do Senhor, mas somente o Pai que está no céu. Mas o Chico nos deu essa revelação. E afirmou
que desde a Segunda Grande Guerra Mundial já há espíritos que não têm autorização de reencarnar no nosso planeta. Já estão sendo segregados e emigrarão para um mundo onde haverá choro e ranger de dentes na fala de Jesus. Será a visão espírita do Apocalipse, a separação do joio do trigo, dos cabritos e das ovelhas. Os mansos herdarão a terra. Talvez essa encarnação, meus amigos, seja a mais importante da nossa existência como espíritos. E vocês que estão na América, que são as sementes que são trazidas para fazer brilhar o Evangelho de Jesus, são os trabalhadores da última hora, que vão receber o mesmo salário daqueles que há muitos anos vêm trabalhando. Trabalhamos apenas alguns minutos, enquanto os outros estão desde as horas mais cedo do dia, sob o sol quente. Tarefa tão fácil a nós. Enquanto que os primeiros cristãos buscamos a iluminação interior, o autoconhecimento, e esquecemos que a iluminação dos cristãos primitivos era servirem de tochas vivas, de serem queimados, empalados, crucificados, lançados às feras. 1 milhão de pessoas deram suas vidas por Jesus. As labaredas do seu corpo em chamas mantiveram o Evangelho brilhando até os dias de hoje. Vamos ganhar o mesmo salário. Somos os trabalhadores felizes da última hora. Espelhemos-nos em Jesus. Compreendamos a honra que é estar ao lado desse time, desse exército cuja bandeira é a bandeira da caridade. A honra, meus amigos, de estar ao lado de Francisco Cândido Xavier, de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, que dos 55 aos 69 anos trabalhou infatigavelmente pela doutrina consoladora. Desencarnou antes do tempo, sendo orientado pelo seu médico, encarnado e depois de desencarnado, para que trabalhasse menos, e ele não cansava, porque queria levar a mensagem de esperança ao mundo. Enquanto na América estamos morrendo de depressão, nossos jovens suicidando-se, atirando-se nas drogas, adquirindo artes, provocando abortos. Tanto bem a fazer. Não vamos embora daqui. Na cidade de Tampa me falaram que havia muitos brasileiros indo embora. Só porque aqui está tendo uma crisezinha passageira da construção civil. Porque o Johnny não pagou a conta do financiamento dos imóveis. É passageiro. Vamos aproveitar a oportunidade. Se conseguimos implantar um pouco do Espiritismo na América, com o poder destes novos romanos, dizem alguns, da tecnologia, da globalização, em pouco tempo o Espiritismo, a espiritualidade estará presente em todo o planeta. Avançaremos em 10 anos o que talvez levássemos séculos para se suceder. Temos cada um de nós um papel muito importante aqui. Voltar para o Brasil, ainda mais com o dólar tão baixo, não? Pelo menos tivesse a R$3. Vi companheiros vendendo seus bens de casa por preços irrisórios, oferecendo na lanchonete brasileira onde lanchamos, indo embora da América, perdendo tudo que acumularam, perdendo a oportunidade de aguardar mais alguns anos e conseguir o visto.
de receber parentes, amigos num país que nos oferece tantas oportunidades. Nazareno, mas aqui eu trabalho de cleaner, de maid. Eu não suporto isso. Uma amiga minha me falou isso certa vez, eu disse: aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve, seja servo de todos. Aqui a gente está fazendo um curso de humildade e ganhando bem para fazer o curso, fazendo ginástica todo dia, tendo casas boas, excelentes carros, saúde e segurança. Meus amigos, o Brasil está um pavor. Eu vivia fazendo propaganda das praias do Ceará, mas a violência está tão grande. Todos os meus familiares já foram assaltados. Tive um irmão baleado 2 vezes. E minha mãe, saindo da igreja, às 7h30 da noite, tem o seu carro, enquanto ela está dirigindo, uma pedra arremessada no vidro, e menores armados lhe tomam a bolsa, e por pouco não tomam a vida da minha mãezinha. O filme Tropa de Elite, dizem muitos, não retrata ainda a realidade. Vamos ficar na América. Mais um pouquinho. Deixa o dólar melhorar. Deixa a pastora crise. Vamos comprar imóvel mais barato. Aqui tem financiamento longo, com juro baixo. Lá no Brasil a gente compra fiado e não consegue pagar. Era só uma mensagem que nos pediram para trazer. Porque cada um de vocês tem uma missão muito especial. E a grama do vizinho sempre está mais verde. Quem está solteiro quer se casar. Quem está casado quer ir para a gandaia. A felicidade está dentro de nós. Aqui ou no Brasil, seremos felizes. O reino de Deus está dentro de nós. Mas aqui, talvez, não por acaso, tenhamos uma missão a mais. Uma oportunidade de fazer a diferença, porque lá nós seremos mais um. Ou mais 0, porque muitos que trabalham aqui não vão conseguir trabalho voluntário lá, que não está assim de trabalhador em muitos casos. Para entrar tem que ser muito bom, né? Eu vi lá em Brasília trabalhadores passando 4 anos, coordenadores de juventude, 4 anos em Brasília sem trabalhar no movimento espírita. E aqui a gente tem a oportunidade de estar pertinho de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Alberto Almeida, de tantos palestrantes maravilhosos. Já não posso falar. Então, meus amigos, nosso convite na noite de hoje é lembrar desse homem tão amoroso, que renunciou tanto na sua vida material, na sua vida como espírito. E o nosso orientador certa vez me disse: Nazareno, vocês sabem que sempre podem contar conosco os espíritos, não sabem? Sabem que serão inspirados, que serão auxiliados, que basta fazer uma prece, porque Jesus nos asseverou: batei e abrir-se-vos-á. Se não somos atendidos nos pedidos infantis, é porque não sabemos o que pedimos. Muitas vezes nos livram de provas difíceis porque iríamos passar. Mas será que nós, os espíritos, podemos contar com vocês, encarnados, sempre que precisamos? E um dia, Chico Xavier estava com um grupo de voluntários, iriam visitar
uma pequena comunidade muito carente que vivia debaixo de uma ponte, distante alguns quilômetros de Uberaba. Levavam todos os meses alimento, remédio, provisões. Mas naquele dia fatídico não havia 1 quilo sequer de alimento para levar para os pobres. Chico fica aflito. Ora a doutor Bezerra de Menezes, que lhe aparece. Ele diz: Chico, não se preocupe. Coloca algumas garrafas de água e nós vamos frutificar. Colocaremos nela remédios, nutrientes, irão aplacar um pouco as necessidades daquele povo. Chico ora, estende as suas mãos frágeis e cansadas, e a água que chegava a ficar leitosa com os fluidos daquele espírito missionário prepara a medicação. Dirigem-se até o local. E um dos companheiros fala: meus irmãos, infelizmente hoje nós não podemos trazer nenhum alimento. Mas o nosso Chico orou ao doutor Bezerra e ele frutificou essas águas que poderão ajudar os senhores. Mas um senhor que estava na plateia levantou-se e disse: por que vocês vieram para cá? Para trazer água? Água nós temos aqui do rio. Já uma outra senhora levantou-se, compadeceu-se e disse: meus irmãos, todos os meses eles estão aqui e nos trazem alimentos, remédios. Somente porque hoje eles não têm nada para trazer, nós vamos nos revoltar e ser ingratos? Enquanto estava aquele murmurinho, no alto da ponte ele escuta uma buzina. Pom, 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 pom. É palestra com sonoplastia. Para acordar quem está dormindo. E eles sobem e havia um caminhão. O motorista desce e diz: você é Chico Xavier? Não, não sou eu. Ele está aqui? Está sim, senhor. Pois chame-o. Trazem Chico carregado pelos braços. E o motorista lhe pergunta: o senhor é Francisco Cândido Xavier? Sim, sou eu mesmo. Pois eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que teve seu filho curado graças às suas orações. Ele me mandou trazer um caminhão repleto de alimentos para o senhor distribuir com os necessitados. Foi aquela festa, eles sobem, distribuem. Sobra ainda bastante alimento para os outros grupos de ajuda. Chico ajudava 30 instituições diretamente. E Chico pergunta para ele: mas, motorista, como foi que o senhor não me encontrou aqui? Porque eu não me recordo de ter deixado ninguém em casa. Estamos distante alguns quilômetros da cidade. Como o senhor me encontrou? Não, havia sim pessoas na sua casa. O senhor não mora na rua tal, na casa de número tal? Sim, é este o endereço. Pois havia sim lá na calçada um senhor de barbas brancas, de olhos claros. E eu lhe perguntei: o senhor era Chico Xavier? Ele sorriu e disse: não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Sim, eu sei. E apontou, ensinando o caminho para chegar até esta ponte. Era Bezerra de Menezes que se materializara para apontar o caminho dos justos onde se encontrava Chico. Que possamos nós também, meus amigos, ser apontados pelos bons espíritos para todos aqueles que necessitam de ajuda, de amparo, de consolo, de uma palavra amiga. Uma vez eu estava falando em uma instituição que cuida de soropositivos, de pacientes com HIV. E eles estavam muito abatidos naquele dia. E eu lhe falei-lhe sobre Bezerra de Menezes. E ele disse: não fiquem tristes,
Porque vocês não são os únicos doentes na terra, meus irmãos. Todos aqui estamos enfermos. Os que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Porque se temos os cegos da visão, temos também os cegos do orgulho, que não compreendem a grandeza do amor de Deus. Se temos os paralíticos, temos também aqueles que são incapazes de dar um passo na direção do seu semelhante. Se temos os surdos da audição, temos também aqueles que não conseguem escutar o apelo do seu semelhante, do seu parente, que não atende o telefone com medo dele pedir algum dinheiro. Se temos os infartados do coração, temos também aqueles do coração endurecido pelo egoísmo e pelo pensamento em si mesmos. Estamos todos doentes. Estamos aqui na terra para sermos consertados, diz Bezerra de Menezes. E naquela mesma instituição, um homem que todas as semanas levava uma cesta de alimentos, um dia, ele que jamais se identificara, sempre deixava e saía de lá, sem fazer quaisquer perguntas. A presidente lhe questionou: mas por que o senhor vem aqui trazer todas as semanas alimento? Nós apreciamos muito, mas o senhor nunca falou nada. Minha senhora, sou eu quem devo muito a este lugar. Porque alguns anos atrás, eu vinha do consultório médico, estava enfermo dos olhos. O médico garantiu-me que em poucos tempos eu ficaria cego. E eu estava decidido a tirar minha vida. Passava cabisbaixo diante dessa instituição. E à frente da sua porta vi um senhor velhinho, de barbas brancas, dos olhos claros, que me chamou. Curou a minha vista e me disse que seu nome era Bezerra de Menezes. O que eu venho fazer aqui não é nada diante das bênçãos que Ele me deu. Meus amigos, todos nós podemos fazer um pouco mais. Para encerrar a nossa apresentação, Divaldo Pereira Franco nos narra a história do menino Bill, uma criança de cerca de 6 anos de idade. Um caso real, ocorrido na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. O pequeno Bill estava no hospital, muito frágil, doente, vitimado pela leucemia há alguns anos. A sua mãe no quarto, ao seu lado. Vai falar com a junta médica. Pergunta como está o estado de seu filho. E eles dizem: minha senhora, nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance pelo menino Bill. No máximo, em mais uma semana, ele já não estará conosco. A mãe sai chorando para o quarto. Quando vê o menino frágil, pálido, muito magro, ela começa a chorar baixinho. E ele, que como pressentisse a chegada da morte, lhe pergunta: mamãe, está perto, mamãe? Que é isso, meu filho? Não diga isso. Você está sendo tratado pelos melhores médicos dos Estados Unidos. Você vai ficar bom, meu filho. Não fale isso. Mamãe, está perto, mamãe? Está, meu filho. Os médicos disseram que no máximo, na próxima semana, você já não estará conosco. Naquela hora ela vê uma lágrima longa
rolar dos olhos do menino e ele dizer baixinho: ah, mamãe, que pena, porque eu queria tanto ser um bombeiro voluntário. E a mãe fica com o coração em pedaços. Tem uma ideia, resolve ligar para o corpo de bombeiros. Do outro lado da linha atende o comandante. E ela pergunta: será que o senhor poderia mandar um de seus homens, vestido como um bombeiro, para despedir-se do pequeno Bill? Senhora, eu posso fazer um pouco mais. Mande-me as medidas da calça, da camisa, do sapato, a circunferência da cabeça. Diga ao menino Bill que resista, porque na próxima quarta-feira nós teremos uma graduação e ele se tornará bombeiro voluntário. A mãe conta para o menino. Ele tem um espasmo, ruborece a face e melhora. E na quarta-feira, sendo levado ainda na cadeira de rodas com plasma ligado às suas veias, ele perfila-se diante de seus companheiros e está feliz. Com o capacete, com o uniforme, com a machadeta, termina a cerimônia e o comandante diz: bombeiro Bill, venha comigo hastear a bandeira. E o menino sai feliz e levanta o pavilhão nacional. Os alarmes tocam. O comandante é informado que se trata de um pequeno incêndio facilmente debelável e tem outra ideia. Bombeiro Bill, está acontecendo um incêndio. Você não vai se juntar a nós para defender, para combatê-lo? O menino olha para a mãe olha para o médico assente. Colocam o menino na viatura, ele segue com os bombeiros, segura o jato d'água e ajuda a combater o incêndio. Retorna ao hospital em estado de graça. Passam mais algumas semanas e quando chega o momento do seu desenlace, a sua mãe resolve ligar mais uma vez para o corpo de bombeiros. Será que o senhor poderia mandar um de seus homens para despedir-se do bombeiro Bill? Senhora, eu posso fazer um pouco mais. Em que andar do hospital e em que quarto está o menino Bill? No quarto X do quarto andar. Pois avise ao serviço social do hospital, aos médicos e às enfermeiras, que não se preocupem, porque nós chegaremos aí em várias viaturas para prestar a devida despedida a um dos membros da nossa corporação. E em breves instantes, várias viaturas singram as ruas da cidade de Santa Mônica, com as sirenes ligadas, as luzes acesas, e a escada Magiros é estendida até o quarto do menino Bill, e o comandante, seguido de 11 homens, entra pela janela e fala com o menino. Conversam demoradamente, e ao final ele diz: bombeiro Bill, eu o dispenso, vá em paz. Mas diga ao nosso Pai que está nos céus, que nós continuaremos aqui, lutando, combatendo o fogo, defendendo as vidas, porque nós sabemos que você estará ao nosso lado, nos auxiliando. O menino sorri, e naquele instante, os seus olhos se fecham, e seu espírito retorna ao reino dos céus. Meus amigos, todos nós poderemos fazer um pouco mais. Na questão 909, Allan Kardec interroga se é necessário um grande sacrifício, um grande esforço para a sua felicidade futura. E os bons espíritos dizem que não, que o esforço em verdade é bem pequeno, mas quão poucos de vós o fazem. Então demos as nossas mãos uns aos outros, estejamos juntos, ajudando o movimento espírita, as federativas, as instituições responsáveis pela divulgação, e façamos
um pouco mais, diante de tudo que recebemos, diante da luz que emana do mais alto, diante de Jesus que voltou, que está diante de nós, através das vozes que vêm dos céus, os Espíritos do Senhor, que descem à terra para nos ensinar o Evangelho redivivo, para nos consolar os corações, para anunciar o reino novo, o reino de Deus que se aproxima, a era nova que já se avizinha de nossos corações. Que Jesus, que Bezerra de Menezes, que os bons Espíritos nos inspiram, nos fortaleçam, nos amparem, hoje e sempre. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado.